boa noite. Desde o começo, eu venho falando que temos dois problemas, né? Um imediato, a questão do vírus, e a outro depois do vírus, né? Ou durante até mesmo a pandemia, a questão do desemprego. Nós não podemos destruir os empregos. Então, esses dois problemas têm que ser tratados conjuntamente, né? Ao mesmo tempo. Aí foi o ponto de um atrito com o ministro Mandetta, a respeito da posição dele. Ele fez o seu trabalho, né? Mas chegou um dado momento que ele achava que não poderia falar ainda em combater o desemprego. Então, tendo em vista essa posição discordante do chefe do executivo, que tem uma visão mais ampla do que está acontecendo, é que nós conversamos hoje à tarde, como um acordo, ele se afasta do Ministério. Eu agradeço o Mandetta, uma conversa bastante civilizada, educada, ele sabia que ia ser dessa maneira, ele também sabia, ele se prontificou a participar da transição, nós vamos fazer da melhor maneira possível. Só um minutinho. Houve alguma coisa de sinal de lá? O sinal, como é que está o sinal aí? Está perfeito, perfeito. Ok. Continua. O que foi que houve? Cortou. Foi um cabo SDI. Cara, aqui tá tudo ok aqui. Reinicia o multilink e ninguém mexe no multilink depois que encaixa o cabo, por favor. Ele falou aqui no meu ponto, senão fica falhando. Perdão, presidente. Não, tudo bem. Tá ao vivo aqui ainda. Tá ao vivo aí? E aqui também, Tá presidente. ao vivo? Ah, tá vendo vocês aqui na live? Aí tem Só muita... na live, aguenta um pouquinho aí. O carro está perfeito, não deu uma oscilação aqui. Nenhuma oscilação. Quando, São Paulo, quando tiver com o sinal ok, se vocês puderem avisar aqui, se está chegando o sinal ok aí, eles pediram para tirar o cabo e reiniciar. Já estou fazendo isso. Vamos conversar. Vai Bora. com o pessoal da live aí, né? Pessoal da live aí, Presidente, Acho que é do senhor. continuar conversando? Quando entrar no ar, a gente volta aqui. ok. Presidente, essa decisão que o senhor houve divisão, né? Houve gente que não gostou da mudança no Congresso Nacional, houve críticas. Como é que o senhor aceitou isso? É natural, democraticamente. Como, por exemplo, de vez em quando a manifestação contra algumas atitudes minhas, sem problema nenhum. Da minha parte não tem retaliação, faz parte da democracia. E tem que ser assim, que às vezes quando se critica, né, você vai refletir se a crítica procede ou não. Então teve gente no parlamento, sim, amigos deles. Teve amigos meus também que achavam que Absoluto, você falou que é cabo, mas aqui não é é cabo. o que interessa, né? Nem Faz colaborar com a transição e acima de mim, do Mandetta, de qualquer outro ministro, de você também, está o Brasil. O presidente, o FMI deu uma projeção bem bonita do Brasil, né, em relação ao PIB, o crescimento. Não é o FMI apenas, né? É as projeções da próxima equipe econômica nossa, né? Vai ter um crescimento negativo. Né? E nós temos que brigar para que seja Tá ouvindo, o menor possível. Só um minutinho, presidente. Peraí, como é que está o sinal aí? Qual é a Ele matéria tá falando, da senhor imprensa cidadão, aí que falou você tá que ouvindo ele? nós Estou ouvindo. estamos tratando bem. Se você puder prender aqui para mim, tá? Banco Mundial Banco Mundial. citou algumas ações do governo. Do Banco Mundial. Correto. O sinal está chegando bem aí. Não falou que o Brasil é exemplo, citou algumas ações econômicas. Ok. Estão ouvindo eles? Estão ouvindo São Paulo? Meu Deus. Ok. Eu vou repetir a pergunta, não estou vendo. Cadê o Nelson? Está lá? Esperar o Nelson. Tá lá Cadê o fora. Nelson? Acho que quer falar com o Deus depois. Ok. Presidente, perdão antes de tudo. Vou repetir a pergunta. O senhor acha que essa mudança no Ministério da Saúde pode comprometer o combate ao novo coronavírus no Brasil?
Não. Né? É muito pelo contrário. Você combate o coronavírus evitando que haja um crescimento do desemprego. Né? E essa é uma questão que aí há consenso, né? Que 60%, 70% da população vai ser contagiada, e somente depois disso nós podemos dizer que o Brasil aí está imune ao vírus. Então essa mudança visa também, não é nem de comum acordo, é o entendimento por parte do Dr. Rubens, o ministro da Saúde, que nós não podemos esquecer a questão da economia quando você combate aí as consequências ou a causa da pandemia. Olha, presidente, como é que vai funcionar? O senhor antecipou mais cedo, lá no Palácio do Planalto, o senhor antecipou a informação de que iria haver um afrouxamento de algumas medidas, mas paulatinamente. Como é que vai funcionar? O senhor falou depois do projeto de lei. A ideia inicial foi a MP, não é isso? Olha, a palavra certa não é afrouxamento, que dá a entender que é um relaxamento, tá? Não estamos ignorando os fatos, né? A economia tem que voltar a funcionar. Nós não podemos continuar perdendo, né, milhares de empregos né, por dia. Então em comum acordo, um planejamento bastante meticuloso, começar a reabrir o comércio. Se bem que a decisão disso, né, passa basicamente pelos governadores e prefeitos. Da minha parte, né, talvez, estamos pretendendo, deixar bem claro, enviar um projeto de lei para o Congresso, definindo mais claramente o que são as profissões essenciais no Brasil. O parlamento vai decidir se concorda ou não, mas obviamente vai ter que votar com uma certa urgência esse projeto. Então, as ideias que estavam na medida provisória, que o senhor havia pensado lá, aliás, decreto. Perdão, o senhor pretende encaminhar em projeto de lei para o Congresso Nacional discutir essas medidas? Existe essa possibilidade. Eu quero definir o que é uma atividade essencial. Você está trabalhando aí, tá? Aqui, pessoas que são servidores públicos, são servidores da União, do Estado, que estão trabalhando também, vão ter seu salário. Agora, uma parte considerável da população brasileira, os informais, 38 milhões, os seletistas, onde alguns milhões já perderam seus empregos também. O que eu pretendo é que o Congresso decida o que é a profissão essencial. Para mim, é essencial toda aquela profissão, né, onde ela consiga fazer com que você leve um prato de comida para casa. Essa que é a intenção. E aí entra quase todo mundo. Agora, continuar batendo na tecla de isolar os mais idosos, as pessoas com doenças, tá? Para que as outras pessoas que possam trabalhar também tenham devido asseio e cuidado para consigo, mas que volte ao trabalho de forma racional e que não demore muito que isso venha acontecer. Presidente, vai haver regulamentações de setores, é isso? Um exemplo, o ex-ministro Mandetta falou lá atrás que poderia acontecer em restaurantes. Alguns poderiam abrir, mas que tivesse um espaço entre as mesas. Essa ideia é regulamentar cada setor, cada área? Olha, eu acho que tem uma campanha de que a população se conscientize do que está acontecendo. Você vai, por exemplo, no Rio de Janeiro, que eu conheço bastante, as comunidades, o comércio funciona a todo vapor, sem problema nenhum. Rio das Pedras, comunidades ali da Rocinha, Morro do Alemão, entre outros, está todo vapor, está sendo vigiado e multado o comerciante que está em Madureira, está em Copacabana, está no mercado de Madureira, Campo Grande, Santa Cruz. É isso que está acontecendo. E nós devemos fazer com que o povo volte a trabalhar e nós possamos mostrar para eles que tem como trabalhar de forma segura. Isso que é o nosso planejamento, que está praticamente pronto, que nós pretendemos apresentar, porque eu não tenho mais o poder de decidir, o Supremo Tribunal Federal agiu dessa maneira, porque a atividade econômica tem que voltar à sua normalidade, as pessoas não podem continuar perdendo os seus empregos. Você pode ver, tem uma relação direta entre número de desempregados e violência no Brasil, número de mortes violentas no Brasil. Acredito que hoje em dia, não tem um número exato ainda, falta consultar, mas mais de 5 milhões de pessoas, na formalidade, já perderam seus empregos. Presidente, qual foi o pivô da relação com o ex-ministro Luiz Henrique Mandetta? A CNN flagrou uma conversa com o deputado Osmar Terra e o ministro da Cidadania, o Onyx Lorenzoni. Isso influenciou na decisão do senhor também? Não, da minha fala por mim, né? Essa conversa que vazou, não pretendo falar sobre ela. Tá? Para mim, eu achava, do Mandetta o contrário,
que devíamos também tratar da questão do emprego no Brasil. Ele achava que tinha que ser praticamente 100% no combate à pandemia. A minha opinião é o contrário. São dois problemas que devem ser encarados de forma simultânea. Então isso foi realmente o que levou ao desgaste, tá? E acabou então culminando com a saída do Mandetta, com muita dor no coração, né? Assinei a exoneração dele. A conversa hoje com ele foi tranquila? Tranquila, tá? Agradeci, ele também é uma pessoa que é respeitada e entendeu que a situação estava no limite, né? E o meu ponto de vista, como chefe do Executivo, que tem que olhar para o Brasil como um todo, e não apenas uma parte, né? Devia ser respeitado. É natural isso daí. Então, com muita tristeza, eu assinei a demissão do Mandetta, e a gente espera que com o Rubens agora, o Nelson, desculpa aqui, não familiarizei com o nome dele ainda, com o Nelson, a gente realmente dê também a devida atenção para a questão do emprego no Brasil. O secretário executivo, o João Gabardo, deve ficar ou não? Isso vai passar muito mais pelo Nelson, né, do que por mim. Logicamente vai haver muita mudança lá. E da nossa parte, alguns, né, depender de mim, alguns serão aproveitados com toda certeza, até pela experiência que tem lá dentro. Em relação à questão financeira do país, presidente, vários estados pedem socorro porque a arrecadação vai ser com certeza baixa em relação ao ICMS e ISS. Lembrando que neste ano o rombo do governo federal era de 124 bilhões de reais. Esse número vai aumentar, porque o governo está gastando recurso, evidentemente, num momento importante de uma crise. Mas como é que fica? Até quando o governo vai destinar recurso para os estados? Então, um projeto votado na Câmara, aprovado, está no Senado, fazendo com que, obrigando, né, que o Poder Executivo compense as perdas do ICMS e ISS. São um número bastante grande, não temos ao certo aqui, mas ultrapassa a casa dos 100 bilhões de reais. A gente pergunta até quando, né? E vamos supor que Paulo Guedes queria uma contrapartida, né, nessas questões aqui. A Câmara não aceitou a contrapartida. Estamos agora tentando negociar com o Senado, com o Davi Alcolumbre, que é o dono da pauta no Senado. Nós queremos uma conta de chegada, tá? Todos têm que se sacrificar e ter responsabilidade nessa questão. Não pode apenas o parlamento, que tem autoridade, né, tem independência, mandar conta para a gente pagar. Então, cada governador tem o seu plano, fecha mais ou menos todo o comércio, deixa de arrecadar e simplesmente pode mandar conta, não é para mim, é para o contribuinte pagar. Eu acredito, da forma como está proposto esse projeto, levando em conta tudo que já foi gasto até agora, a conta no final será na casa de R$1 trilhão. R$1 trilhão. Tá? É um número enorme, excessivo. Aí onde eu apelo para o parlamento brasileiro, para governadores, para prefeitos, que o Brasil vai quebrar na situação como está. Não é simplesmente votar e está resolvido, manda a conta para ele pagar. Quem paga não sou eu, quem paga é o povo brasileiro, é o Brasil. Nós já temos uma dívida interna na casa dos 4 trilhões de reais. Vamos passar para 5 trilhões. Se a nossa economia desajustar, a taxa de juros que está lá embaixo, né, se tiver que, porventura, voltar a crescer, a nossa dívida vai crescer de forma tal que vai ficar impagável. O Brasil vai entrar numa insolvência, né, e dá tempo de salvar o Brasil ainda. Então a gente pede para todo mundo cabeça fria, tranquilidade. Eu sei, como parlamentar, é difícil votar contra uma proposta dessa no parlamento, que atinge todos os estados do Brasil, mas da forma como está sendo proposta, sem qualquer contrapartida, como diz o Paulo Guedes, ele é o homem da economia, não está sendo bem conduzido. Então, apelo agora, que está no Senado Federal, que faça devidos acertos na proposta, que eu quero sancionar, mas que seja uma proposta justa e equilibrada. E os governadores, por sua vez, tá, repensem a questão desse confinamento, desse fecha tudo. Não dá para continuar assim, porque a economia vai embora. E a economia indo embora, vão embora os empregos, tá certo? O pessoal ficando desempregado, aumenta a violência, aumenta a fome, problemas sociais podemos ter gravíssimos, podemos chegar num ponto tal que se não recupera mais a economia. E isso é bem claro, estamos preocupados com as vidas? Sim, estamos, mas o desemprego vai matar muito, mas muito mais do que poderá matar agora
a questão do vírus. Presidente, o senhor defende então o valor de 77,5 bilhões que foi defendido o pacote de ajuda do ministro da Economia, Paulo Guedes, ao Congresso Nacional. O senhor defende, se o valor aumentar a previsão, o senhor vai vetar? Olha só, o governo da Câmara, Rodrigo Maia, ele queria impor uma contribuição de todos os servidores do Brasil na casa de 25%. Então, quem ganhasse aí R$2.000, tá certo? Ia deixar de ganhar R$500. Tá? O Paulo Guedes, que buscou um meio termo nisso aí, propôs não ter reajuste até 31 de dezembro do ano que vem. Tá? Então, no meu entendimento, a proposta do Paulo Guedes é menos agressiva do que a do Rodrigo Maia. Um confisco de 20%, 25% dos salários. Você pode ver que quem tem um salário maior um pouco já paga, arredondando as contas aqui, 27% de imposto de renda, 20 e poucos por cento de contribuição previdenciária e mais 25% agora ele ganha um quarto do seu salário. Essas pessoas, quem paga aluguel, né, condomínio, paga a escola para o filho, não teria como, no meu entender, se ajustar. Então isso não era justo. Então, contra a proposta do Rodrigo Maia, o Paulo Guedes aventou essa possibilidade e não foi acolhida pela Câmara. Agora, a conta está toda em cima do Poder Executivo Central, que somos nós. Nós não aguentamos isso. Se eu pudesse, eu daria 1 trilhão para cada estado. Mas não somos uma economia dos Estados Unidos, tá certo? E não podemos fazer isso aí. Então, o que a gente pede aos deputados e senadores, vamos atender os governadores, mas tem que ter uma contrapartida, senão vocês vão matar a galinha dos ovos de ouro, que é o Executivo Federal. Vai todo mundo, né, perder com isso. Então, o apelo que eu faço ao Senado Federal, Davi Alcolumbre, aos senadores, que preste muita atenção nesse projeto aprovado pela Câmara, que eu não quero dizer que foi uma retaliação ao governo federal, longe disso, mas uma proposta discutida de forma muito assodada, votado à distância, foram, se não me engano, 70 votos contrários apenas à proposta, né? Porque dessa forma o Brasil perde, todos nós vamos perder, o Brasil vai ficar insolvente, o Brasil vai quebrar. Será que nós queremos o caos no Brasil? Queremos aqui essa destruição de emprego que está acontecendo em nome do vírus, que tem que ser combatido? Sim. A vida é importante? Sim. Mas o Brasil quebrado, pessoal, a gente vai ficar numa situação igual a da Venezuela, onde o pessoal ganha lá um salário mínimo, parece 20, 30 reais. É a situação que nós está aparecendo aqui. E eu tenho que ter coragem de falar isso. Eu estou pensando em popularidade. Eu vejo, lamentavelmente, de pesquisa falando da minha popularidade. A preocupação não é essa, não é 22 é outra história. Tá? Peço a Deus que alguém ocupe essa cadeira a partir de 23, seja eu ou outra pessoa qualquer, mas que tenha um coração verde e amarelo e pense no futuro do Brasil. Presidente, agora, para finalizar, 2 perguntinhas. No momento agora o governo está aprovando matérias de interesse da saúde pública e pedindo também ao Congresso. O Congresso também está fazendo o papel dele. Mas o governo está pensando lá na frente em retomar, por exemplo, ações e reformas importantes para o país? Por que eu estou perguntando isso para o senhor? Porque se a gente tinha um rombo de 124 bilhões, esse valor vai aumentar, até depois agora da LDO que foi divulgada, a previsão é que o país entre em dívida ainda mais. Então, há uma conversa com os poderes, por exemplo, com o Congresso Nacional, com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, do Senado, para tentar ver uma contenção, algum corte, alguma coisa grandiosa para depois esse valor que está sendo usado para a saúde ser recoberto, digamos assim? Você pode ver, o que nós projetamos de economia com a falta da Previdência praticamente foi engolido em poucos meses. Eu não vou trair a minha consciência e deixar de falar a verdade. Eu lamento a posição do Rodrigo Maia nessas questões. Lamento muito a posição dele, que resolveu ele assumir o papel do executivo, né, com ataques bastante contundentes à nossa posição. Ele tem que entender que ele é o chefe do legislativo, eu respeito ele, tem que me respeitar como chefe do executivo. Então, lamentável, não o Congresso ou a Câmara dos Deputados. O senhor Rodrigo Maia é a pessoa que resolveu não conversar com mais ninguém. É uma questão de números. Números, ele, apesar de não ser economista, né, ele tem um bom entendimento, até aquela educação que o pai dele, que foi economista, tem. Não pode agir dessa maneira. Pegar e jogar todos os governadores contra mim, fazendo uma pressão agora para que o Senado aprove essa proposta que tem, sem contrapartida. A gente não sabe até quanto pode chegar essa despesa, mas vai ultrapassar a 100 bilhões de reais. A gente não aguenta isso. Qual o objetivo
do senhor Rodrigo Maia? Resolver o problema ou atacar o presidente da República? Eu lamento o Rodrigo Maia, já conversei várias vezes com ele, a postura que ele vem tomando. Ele não quer me entender, porque parece ser que ele vai reagir depois, né? Mas o sentimento que eu tenho, que ele não quer amenizar os problemas, combater aí o vírus, não deixar que a economia vá para o espaço. Ele quer atacar o governo federal, enfiando a faca no governo federal, no sentido aí figurativo, né? Para resolver os problemas de outro lado. Agora, se isso tudo for aprovado e outras coisas virão, pela forma como está se comportando, vão matar a galinha dos ovos de ouro, que é o Brasil. Parece que a intenção é me tirar do governo. Parece que é isso daí, né? Quero crer que esteja equivocado. Mas os números mostram isso aí. O ministro Paulo Guedes não tem contato mais com o Rodrigo Maia. Ele é o dono da pauta. Tá? Então a gente pede, apela para ele. A parte dele, da minha parte, não. Parece que a intenção é outra por parte do senhor Rodrigo Maia. Tá? Que ele está conduzindo o Brasil para o caos. Nós não temos como pagar uma dívida monstruosa que está aí, não temos recurso. Qual a intenção? É esculhambar a economia para enfraquecer o governo, para que eles possam voltar em 22? Eu não estou pensando em política. O Brasil indo bem, todo mundo vai bem. Ele vai ser reeleito, vai com toda certeza aí, quem sabe voltar a ser presidente da Câmara. Não é uma luta que agora, apelo ao Rodrigo Maia, é uma luta de você contra o Brasil, não é nem você contra mim, né? É uma luta nossa a favor do Brasil. Então essas medidas são escandalosas, estão sendo aprovadas, né? E essa forma de votação agora, pela internet, impede um debate melhor na Câmara, sendo aprovado de forma assodada, e de modo para atender os governadores que fecharam, alguns, né, de forma excessiva a sua economia. E a conta é altíssima. A ICMS, que não foi arrecadado por eles nesse fechamento da economia, bem como o ISS para município. É uma conta que a gente não sabe o valor que ela tem a ver. O Paulo Guedes fez uma proposta, fez uma contrapartida contra a proposta do Rodrigo Maia, que queria sequestrar 25% do salário dos servidores, de todos os servidores, estadual, municipal e federal, e a proposta do Paulo Guedes foi mais amena, não me entender, muito mais racional. Não ter reajuste até 31 de janeiro, até 31 de dezembro do ano que vem. O que o senhor acha que deve haver para poder acontecer uma economia de recursos do país? Nem precisa conversar com o Rodrigo Maia, ele sabe que está errado a posição dele, essa forma que ele está conduzindo as votações. No primeiro encontro que tivemos com os governadores, aproximadamente um mês, eles mandaram uma carta, nós fizemos videoconferência com todos eles, tá certo? E nós atendemos no que eles queriam e mais alguma coisa. Agora, não houve um segundo momento de negociação. Pegaram um projeto, o Plano Mansueto, e resolveram simplesmente a parte que interessava para eles aprovar, a parte que não interessava não aprovava. Agora, o Brasil, deixa bem claro, tá certo? Não merece o que o senhor Rodrigo Maia está fazendo com o Brasil. O Brasil não merece a atuação dele dentro da Câmara. Não é o parlamento brasileiro, é a atuação dele. Não me desculpa, Rodrigo Maia, péssima sua atuação. Quando você fala em diálogo, a gente sabe qual é o teu diálogo. Então, esse tipo de diálogo não vai ter comigo. E não estou rompendo com o parlamento, não. Muito pelo contrário. É a verdade que tem que ser dita. E nós sabemos que o Brasil está vendo muito bem essa questão do vírus. Interessa para todos nós, né, maneira de solucioná-lo, mas dessa forma está aprofundando a crise, está botando uma conta no meu colo, que vai chegar o total na casa de R$1 trilhão, e o Brasil não dispõe disso aí. Presidente, para quem está em casa e pensa o seguinte, com a mudança agora do ministro Mandetta para um outro ministro, o isolamento vai acabar e pessoas que estão com medo de sair de casa, o que o senhor tem a falar em relação a isso? Olha, até o isolamento, segundo o Supremo Tribunal Federal, está a cargo de governadores e prefeitos. Eu praticamente não tenho influência nisso aí. Que nós passaremos a aconselhar, a criar diretrizes, para que de forma racional, com responsabilidade, se volte paulatinamente a questão comercial no Brasil. O povo quer trabalhar. O povo quer trabalhar, tá? E dá para começar a fazer essa abertura. A continuar dessa maneira, o Brasil vai embora. Nós vamos transformar uma Venezuela aqui, um país rico com gente pobre. É isso que está pintando aparecer pela frente. Aí que eu apelo ao Rodrigo Maia, tá certo? Sou obrigado a fazer isso aqui, tá certo? Falaria pessoalmente com ele, caso queira conversar comigo, estou à disposição. Isso que o senhor está fazendo, Rodrigo Maia, não se faz com o nosso Brasil. Lamento, mas não se faz com o Brasil. É falta de patriotismo, é falta de um coração verde e amarelo, é falta de humanismo
com esse país maravilhoso chamado Brasil, que estava dando certo. E dá para a gente superar essa questão agora. Essa forma de travar, quase que conspirar por aí contra o governo federal, lamento, mas não é essa maneira de se fazer política no Brasil. Presidente, você vai palpitar nas decisões do novo ministro da Saúde? Não, esse aí, todos os ministros eu converso. Você acha que eu não dou palpite, não converso com o Paulo Guedes? Sim. De vez em quando ele concorda comigo, não é porque eu sou presidente, tá? E vou continuar conversando com todos os ministros. Esse problema do vírus não é apenas do ministro da Saúde, tá? É do governo como um todo. Tá? Logicamente, a parte mais importante é dele, a economia tem sua participação também. Infraestrutura, como disse há pouco aqui, se você precisar transportar um órgão, né, um transplante de alguém, se o aeroporto estiver funcionando, estiver fechado, como tivemos caso de algum prefeito querendo fechar aeroportos no Brasil, isso não dá certo. Todo mundo sofre com isso. Não exige da minha parte, mas o cara está preocupado com a economia, o resto não interessa. É o contrário, tá? A saúde, a vida em primeiro lugar, mas não podemos esquecer a questão dos empregos no Brasil e entender que o povo não só quer, tem que voltar a trabalhar. Presidente, obrigado pela participação mais uma vez aqui, a Serem Brasil. Obrigado.